Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém? Queridos, estamos mais uma vez reunidos para falarmos da palavra de nosso Deus. O texto deste momento é Apocalipse 3,18. O Espírito Santo, ou Jesus, dizendo para a igreja: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, ou vestidos fiquem brancos, para que se vista e não apareça a vergonha da tua nudez. Amém. Muito bem, queridos. Então, nós vemos aqui a Escritura aconselhando a todo ser humano a trabalhar fortemente pela maior riqueza que existe neste mundo. É a riqueza da santificação e da salvação eterna. Porque para nós agora está fácil. A dificuldade monstruosa que enfrentou foi Jesus. Vejam bem, São João escreveu sobre as 4 mulheres que ficaram perto da cruz, junto à cruz, quando Jesus, foi crucificado. E elas aguentaram a mão ali. E quem eram essas mulheres? Então vamos ler o texto. São João 19:25, que diz: e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, que era Maria Salomé, a Maria, Salomé, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Eram 4 senhoras. Elas ficaram ali, junto à cruz. 3 daquelas mulheres eram parentes de Jesus. Vamos pegar novamente aqui. Maria, sua mãe, quer dizer, mãe de Jesus, Salomé, irmã de Maria, que essa Salomé seria tia de Jesus, e ainda Maria Cleopas, cunhada de Maria, mãe de Jesus, casada com o irmão de José. Quer dizer, o irmão de José estava vivo e José, a Bíblia não fala mais dele de jeito nenhum. E Maria Madalena. Então eram 4 Marias, irmãos, tá? Todas junto à cruz. Agora, queridos irmãos, será que podemos compreender o que significa a presença de 4 mulheres junto à cruz? Sendo como e a sensibilidade de cada mulher, e essas sensibilidades são naturais delas, das mulheres, difícil demais é para a gente entender como que essas 4 mulheres ficaram junto à cruz, irmãos, no meio de tanta brutalidade, no meio de visões e visões de terrores. Porque no momento que Jesus foi crucificado, mais na frente se via várias pessoas crucificadas também. E muitas pessoas que estavam crucificadas mais na frente um pouco, não tinha ninguém em volta à cruz. Ninguém em volta da cruz. Então, as aves carnívoras, como gaviões, urubus e etc., atacavam os presos, os crucificados, melhor dizendo, eles ainda vivos, arrancando olho, arrancando língua, e esses homens dando urros horríveis. E essas mulheres, que por tradição da natureza de mulher,
Era para estar gritando, descabelando, chorando, desmaiando. E essas 4 Marias aguentaram a mão ali quietinhas. O rosto banhado de lágrimas, mas elas continuaram quietinhas, né? Sem provocar, sem sentir nenhuma fraqueza delimitada para perder os sentidos, né? Ficaram firmes. Agora, o ambiente era um ambiente só de dores. Se alguém quisesse falar que o inferno estava no Monte Calvário, não estaria errando muito não, viu? Porque, meu Deus do céu, que coisa terrível. E outra coisa, elas suportaram todas as brutalidades. Elas viram a hora que aquele Senhor furou o lado de Jesus. Quer dizer, o homem já está crucificado, mas ainda foi furado com a lança do seu lado, onde saiu sangue e água, né? Derramou até o chão. E elas aguentaram tudo firme. Fosse na nossa época, irmãos, ou talvez aconteceu com algumas delas lá, com elas, nós não sabemos. A Bíblia fica em silêncio sobre isso. Mas se fosse hoje, muitas estavam passando por psicólogos, né? Tomando medicamentos, calmantes para poder dormir, porque, meu Deus, isso aí era para ficar profundamente na mentalidade, no coração dessas mulheres e provocando pânicos. A Bíblia não fala sobre isso, né? Mas era brutalidade violenta ou não? Deus me livre. Agora, meus queridos, Apocalipse 3,18 está dizendo que, o texto que nós lemos, dizendo que eu aconselho-te para que te compre ouros provados no fogo, colírios para a sua visão, para que mais tarde você não seja apanhado nos seus pecados e nas suas fraquezas, e venha a ser revelada a tua nudez. Sabe por que a Bíblia está dizendo isso aqui? Que era natural aos crucificados eles serem crucificados nus. Sim, eles eram pregados na cruz nus. Então, além da dor, além da fome, além da sede, além das câimbras horríveis, ainda a pessoa passava por mais uma dor, chamava-se a dor da vergonha. Estar nu no meio de tantas pessoas. Certo? Agora, medite bem uma situação dessa. O camarada que estava sendo pregado e passando por essa vergonha tremenda, ele era culpado dos seus próprios pecados, das suas próprias injustiças, né? Mas e Jesus, que enfrentou tudo isso? Enfrentou tudo isso sem ele dever nada a ninguém, pecado nenhum, santo mesmo, puro. Enfrentou toda essa humilhação, sabe por quê? Para que eu não fosse à cruz do Calvário, para que você também não fosse pregado lá. Certo? E ali, ele enfrentando tudo aquilo, sendo inocente, ali também ele quebrou a força da doença. Ali ele deu autoridade à igreja para quebrar a força de Satanás, mas não para que ele quebrasse a força do demônio, para que a igreja quebrasse a força e vencesse os demônios. Então fez tudo por nós, nada por ele mesmo. Certo? Agora observe bem. Nós já mencionamos o fato de que os tormentos relacionados a qualquer crucificação era a nudez. Eles tinham medo da nudez, os condenados. Então muitos preferiam fugir, correr, ser flechados, ser morto repentinamente, do que enfrentar a cruz do Calvário. Além da dor terrível, ainda vinha ficar nu no meio de todo mundo. Tinham alguma vantagemzinha que não sei nem se dá para ver essa vantagem.
As mulheres não iam até lá na cruz ver o seu marido, ver o seu papai, ver o seu titio. Não iam. Ia chegando a certa distância, tinham soldados conselheiros que paravam elas e falavam: olha, nós aconselhamos as senhoras não irem até lá, porque se vocês forem até lá, vocês poderão até desmaiar de terror, de aflições, porque lá vocês vão sentir o fedor do sangue humano, como cheira mal, é muito sangue pelo chão. Vocês vão ver nuvens de moscas, vocês vão ver lá nuvens de gaviões e urubus atacando aqueles que estão presos na cruz do Calvário, pregado ali, muitos até sendo devorados vivos. Então nós aconselhamos a vocês não irem até lá, mas se vocês assim quiserem, seja feita a vontade de vocês. Então muitas mamães ali na hora já desmaiava de angústia de saber que o seu filho estava lá no meio daquele inferno, vamos dizer assim, né? E voltavam dali. Essas 4 Marias, essas 4 mulheres que foram lá ficar ao pé da cruz, onde estava Jesus, elas receberam essa advertência, mas mesmo assim elas preferiram irem. E foram. Agora, meus queridos, Jesus enfrentou a vergonha daquelas 4 senhoras e ele pregado na cruz nu. E as 4 mulheres ali nos pés da cruz, chorando amargamente, compartilhando o sofrimento dele, tá? Sentindo também a aflição dele nelas. Ela não estava nem ali, e nem lá, e nem acolá por nudez de ninguém. Estavam perdendo, isso estava na mente delas, o Salvador do mundo, o único homem que ressuscitou mortos, limpou leproso através da sua oração. Ia lá se importar com nudez de ninguém? Que momento amargo e terrível, né? Então, e ele estava nu ali na cruz do Calvário, irmãos, Jesus. E por que eles eram pregados nus? Que era para aumentar as suas vergonhas, os seus flagelos. Sabe por quê? Porque conforme a dor aumentava, o sofrimento era tremendo. O que ocorria? Muitos presos evacuavam, quer dizer, urinavam, tá? Urinava mesmo de dores, esvaziando a bexiga. E aí os soldados, que já estavam embriagados, já estavam bêbados ali no pé da cruz, zombavam terrivelmente. Ah, mas então você, quando assaltava, você quando matava, você quando fazia revoluções, rebeliões para derrubar a César, você não urinava de medo, né? Mas agora que aí, tá urinando, tá fazendo de tudo aí na cruz, você não tem vergonha não, rapaz? E o camarada em aflição terrível. Irmão, o que eu admiro é que Jesus enfrentou tudo isso por amor a nós. E muitas vezes, amada igreja, nós temos vergonha até de falar no meio do povão que somos evangélicos, por causa de fraqueza nossa e outra vez por causa de testemunhos de alguns, né? Ficamos com vergonha. Aí quando você entra nas escrituras, vai no paralelismo, nas histórias, você vê que vale a pena enfrentar tudo isso, não se importar para essas terríveis aflições e continuar pregando o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje você observa a autoridade que a igreja tem sobre os demônios. Satanás fez de tudo para arrasar com a reputação de Jesus Cristo, mas não foi possível, porque ele realmente era santo, meus irmãos. Então nós falamos aqui de Jesus pregado nu na cruz do Calvário. E as mulheres participaram da sua vergonha durante aquelas horas. E não foi metade das horas não, foram as horas todas. E elas suportaram as agressões terríveis dos palavrões dos soldados bêbados. Que ali a coisa era feia, né? Já estavam bêbados mesmo, e soltavam cada palavrões que não tinha limite, meus irmãos. E elas suportaram tudo por amor a Cristo, tá?
Então, amada e querida igreja, a mulher, mãe de Jesus, e mais essas 3 senhoras, tá bom? Elas, vocês podem observar, em todo o evangelho, elas são lembradas como mulheres heroínas, como mulheres santas, mulheres que realmente abraçaram uma fé, mas uma fé, realmente fé coberta de ouro. Agora, irmão, tem um mistério aqui. O que significa a presença dessas 4 mulheres ao pé da cruz, onde Jesus se encontrava em flagelo? O que significa isso? É o seguinte, já falamos, né? Quem era crucificado nu. E algumas mulheres que iam ver o seu parente na cruz, olhavam de longe, de lá voltavam aos prantos. Quer dizer, se não fosse nenhuma mulher também ver de longe Jesus pregado, ou ver Jesus de perto como elas viram, muitos iam falar, mas Jesus é o seguinte, aos outros, as mulheres iam olhando de longe e aumentava a vergonha deles, aumentava o flagelo deles. Jesus não passou por isso. Então não venham vocês dizer que Jesus sofreu igual os malfeitores, ou mais do que os malfeitores, que isso não é verdade. E aí você prova, ao contrário, pela Bíblia, porque na Bíblia as 4 mulheres chegaram até os pés da cruz, sentiram o fedor horrível do sangue humano, da carne putrificada lá naquele monte, aos pés da cruz, chorando e participando das dores e das aflições de Jesus, porque eles tinham esta regra entre eles, esse tipo de mandamento: se você não pode falar nada, fica pelo menos ali, participando do sofrimento e da angústia daquele penitente, como foi o caso de Ló, né? Jó, como foi o caso de Jó. Os amigos deles ficaram sem palavra por um bom tempo, muito tempo, então ficaram calados ali, sentindo a dor de Jó. E elas, essas 4 mulheres, não tinham palavra de consolação a Jesus, porque a dor dele era imensa, então elas ficaram ali no pé da cruz, caladas, sem soltar nenhuma palavra, mas estavam participando das aflições de Jesus. Então, o mistério, o porquê 4 mulheres aos pés da cruz, era para equiparar, era para colocar lado a lado, mas Jesus sempre na frente um pouquinho, porque as 4 mulheres ficaram no pé da cruz. E algumas mulheres que iam ver seus parentes de longe ficaram de distante, bem distante, tá? E elas chegaram junto à cruz. Então este era o mistério de que ninguém pode desmerecer o sofrimento de Cristo, dizer que foi por menos, que não sei o que, não. Nada foi diminuído, foram tudo igual ou até mais a amargura, o sofrimento tremendo de Jesus, porque ele não devia pecado nenhum e morreu foi por nós, certo? Amém? Então este é o mistério das 4 mulheres presentes na crucificação de Cristo. Amém? Meus queridos irmãos, então diante de todo esse sofrimento, você pode dizer que o seu sofrimento foi igual ao sofrimento de Cristo? Por mais que você tenha sofrido nesta vida até agora? Não, eu não posso dizer isso. Eu acredito que você também não, ninguém. Então, olha, o Senhor Jesus morreu na cruz nesse tormento por nós. Então, ele diz: tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Então, nada é impossível a Cristo. Sabe por quê? Porque depois que ele morreu e ressuscitou dos mortos, ele veio Deus. Ele veio transformado em verdadeiro Deus. Certo? Então, diante desse Deus valoroso que é Jesus Cristo, o câncer não pode suportá-lo. A lepra,
demônios nenhum pode suportar, drogas nenhum pode suportar o nome do Senhor Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Então coloque agora o teu sofrimento, coloque agora a tua amargura, a tua angústia, a tua tribulação agora nas mãos de Jesus Cristo, porque Ele não está mais pregado lá. Ele ressurgiu, Ele se levantou dentre os mortos e está ao lado de Deus. Então oremos e vamos receber essa vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, envia o teu santo e glorioso anjo no lar que está desempregado. Envia o teu santo e glorioso anjo no lar que está enfermo, que está desenganado, que está prestes a acontecer morte entre as famílias por causa da investida de Satanás, que é intensa, Pai das luzes. E a tua palavra gloriosa nos consola dizendo: tudo que pedirdes na oração, crede que o recebereis. Então, nesta hora bendita de oração, meu Pai, teu anjo visita agora o hospital. Teu anjo visita agora esse papai que está viajando, motorista de transporte, piloto de aviões, meu Deus, piloto de navios, os pais em guerras, em aflições terríveis, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, seja quebrada a força do demônio. Demônio de sangue, de morte, de miséria, de fome, de abandono e de solidões. Vai saindo agora desta vida, desse corpo, desse lar. Em nome de Jesus Cristo, nosso eterno e soberano Salvador. Amém. Se você quiser ajudar na obra de Deus, deixe o seu joinha. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu comentário. Assim, mar de bênçãos serão derramadas em sua vida. Amém?